Pessoal, falando aqui um pouquinho da ferramenta de análise qualitativa, qual que é a ideia aqui? A ideia é, depois que eu tenho um ativo específico que eu quero dar uma olhada, por exemplo, vou puxar um relatório aqui da Minerva. Eu posso selecionar, primeiro aqui ele me confirma, boutique, eu posso selecionar qual que é o meu nível de experiência, o que eu quero ver aqui no relatório e qual que é a profundidade da análise. A gente pede aqui para adicionar o FRE da empresa. Basicamente a gente vinha aqui no RI, aqui em informações financeiras ou arquivo CVM. Essa aqui depende da empresa para a gente saber onde está o arquivo efetivamente. Vim aqui fazer o download, eu já fiz anteriormente. Vou colocar o FRE e aqui eu vou deixar sem contexto inicialmente, que a gente faz todo o processo aqui dela. Aí a ideia aqui, pessoal, dessa ferramenta é justamente facilitar o entendimento inicial da empresa. Então ela vai gerar todo um relatório, tanto da estrutura, do negócio, de governança qualitativa, principais riscos, mercado, alguns alertas de curto prazo efetivamente da empresa. Tudo para a gente ter uma visão geral do negócio e realmente entender o ativo que a gente está começando a olhar e caso já tenha algum red flag aqui, a gente já pode descartar caso não passe no nosso crivo de investimento, né? Então a ideia aqui é justamente facilitar o estudo, até por isso a gente pede para adicionar um FRE. Sem o FRE também gera análise, mas a gente considera que acaba sendo uma análise um pouco mais rasa, né? Porque a gente não tem ali um arquivo com os principais indicadores da empresa. Assim, o FRE, para quem não conhece, a empresa tem que detalhar efetivamente tudo da operação dela. Então, com isso, esse contexto adicional aqui para o modelo, fica um relatório bem mais completo, tá? Deixa ele rodar aqui, pessoal. E assim, até adicionando, né, quando a gente coloca o relatório, a ferramenta tende a demorar um pouquinho mais para rodar, justamente porque a gente está adicionando um contexto ali de muitas e muitas linhas, muitos dados que a gente está adicionando na análise aqui, justamente por isso que acaba sendo uma análise mais robusta, tá? Bem, relatório pronto aqui, pessoal. A gente vai ter alguns alertas de mais curto prazo aqui na plataforma. Então, mostrando que ela lidera a exportação de carne bovina com 20% de market share, com algum tipo de diversificação geográfica. Faltou falar, aí no segundo ponto ela fala que teve a aquisição de ativos da Marfrig em outubro de 2024, o que aumentou muito a capacidade de abate da empresa. E já traz faltou o avisozinho de risco aqui, mas a gente tem uma dívida líquida EBITDA ajustado para 3,7, que realmente é um ponto de preocupação aqui do ativo. Só que quando a gente olha o EBITDA, o aumento de EBITDA que a gente vai ter, já tivemos aqui em 2025 os 3 primeiros quartos, bem como para 2026, com o primeiro ano rodando 100% das operações, a gente entende que não fica tão apertado assim. Mas como a IA aqui ela está buscando fatos que ocorreram, né, ela não tem essa capacidade de projeção, até por isso a gente oferece outros produtos aqui na Brasil Horizonte na área de research com crivo humano, análise humana e toda a expertise de avaliação de ativos que a gente tem aqui para trazer esse tipo de análise para vocês. Então, falando um pouquinho aqui ainda da ferramenta, a gente tem um primeiro resumo executivo aqui do que está acontecendo com a empresa, o foco recente e narrativa do mercado, para entender o news flow, o que está acontecendo com o ativo. Fala um pouquinho da história, estrutura. A empresa começou lá em Barretos, empresa familiar,
o modelo de negócio especificamente, indústria. Aqui na indústria ela traz análise de oceano. Oceano Vermelho seria um cenário extremamente competitivo e Oceano Azul seria um cenário extremamente positivo para a empresa. E aqui ele traz um breve resumo dos dois cenários e tentando trazer alguma conclusão. Fazendo também uma análise de forças de Porter. Apresentamos também toda a parte de concorrência e benchmarking. Aqui a gente sabe que os outros dois concorrentes globais são brasileiros. Falando um pouquinho também de vantagem competitiva da empresa, gestão e governança, operação, riscos e vulnerabilidades. Aqui é a melhor parte aqui que a gente acha do modelo, tá? Porque ele consegue pegar os riscos da empresa e ele tenta mensurar aqui onde que eles estão numa matriz de risco. Se tem um impacto alto, baixo ou médio, e também a probabilidade, que é a metodologia mais usada aí quando a gente fala de análise de riscos. Aqui ele traz alguma conclusão, catalisador da tese e conclusão. E além disso, a gente tem uma ferramenta aqui que traz a percepção de tese de longo prazo aqui, que aparenta para a empresa versus a narrativa de curto prazo. A gente chama aqui de ciclo real versus ciclo percebido. Então, como que o mercado está percebendo o ativo versus como que efetivamente ali o que a gente tem de fatos, se estão condizentes ali com a perspectiva que o mercado coloca ali para a ação. Aqui a gente vê exatamente fato, que vem dos fundamentos, expansão e integração agressiva e opinião do mercado. Vou bater no ativo porque eu tenho risco de execução e alavanquei muito para comprar esses ativos que são transformacionais para a empresa. Então aqui, o mercado vê dívida, mas ignora a fortaleza da plataforma. Exatamente isso. A gente tem um relatório de Minerva, ainda não foi divulgado, mas está cooking aqui, que é basicamente isso. A gente tem uma família que tem histórico de aquisição, histórico de execução, e o mercado ainda bate aí por N razões na empresa. Tá? Então, pessoal, da apresentação da ferramenta de análise qualitativa fica por aqui. E qualquer dúvida podem deixar aqui no comentário do YouTube, podem vir aqui nas configurações da plataforma, a gente tem a parte de contato e feedback que vocês podem perguntar, tirar todas as dúvidas com a gente está sempre disponível. Valeu, muito obrigado.